Você não pode oferecer daqui, né? É porque esticou e você desconheceu. Ai, vai. Stop. Eu não tocar esse negócio, eu não sei começar. Exatamente. Então, meus irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Os encarnados e aos desencarnados também. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa casa está, assim, em festa, dia de alegria muito grande em receber todos vocês, cada um de vocês em particular. Sintam abraçados e acolhidos. Hoje vamos dar continuidade, né, a essa semana tão maravilhosa que está acontecendo e que é uma bênção, não só para as nossas casas espíritas, mas para a nossa cidade como um todo. Como o nosso irmão Washington falou ontem, as vibrações que a gente consegue emanar no momento que estamos todos aqui conectados, pensando nessa mensagem, no amor de Jesus, as vibrações que a gente consegue emanar para essa cidade, para o nosso planeta, são recolhidas e levadas aos lugares onde mais são necessárias. Seja naquele lugar quando a gente nem imagina, pequenininho ali, as grandes guerras, ou as guerras íntimas de cada um de nós, né? Então, o tema dessa semana sobre a questão da doença da alma, a doença do corpo e a evolução do espírito, é um tema que foi o nosso amigo Luiz Carlos foi muito bem intuído. E hoje, mais uma vez, vamos ter novos conhecimentos a tratar sobre isso. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Eliel que fizesse a nossa prece inicial dos trabalhos. Deus de infinita bondade, Jesus, nosso irmão maior. Nós estamos felizes, Senhor, em estarmos aqui unidos, buscando conhecimento, refletindo sobre temas que nos interessam, que nos importam e que precisamos também. Neste momento, Jesus, sabemos que estás entre nós e pedimos a tua proteção, a tua luz, para que saiamos daqui com mais entendimento sobre o tema proposto. E assim sendo, Jesus, com o auxílio da espiritualidade amiga, do mentor espiritual desta casa, eu repasso as palavras para a nossa amiga, para iniciar os trabalhos desta noite na tua santa e divina paz. E nesta noite muito especial e particular, quem vai nos brindar hoje com as palavras, com a emoção, com o coração, é essa pessoa chamada Mites Vieira, que eu tenho a alegria nessa encarnação chamada de minha mãe. Então, fique à vontade, mas essa casa é sua. É de Jesus. Já começou errado, eu já quero chorar. Minha alma amiga e nessa vida minha mãe. Eu vou levantar um pouquinho, porque eu tenho um problema de joelho, mas eu vou tentar falar o máximo possível em pé. Agora, quando estão todos me vendo, todos me ouvindo. Fica à vontade. É porque depois que a gente completa 30 anos, aí as dobradiças começam a ficar meio enferrujadas. Né? E com o peso do corpo piora, né? Então, mas voltando a alegria de estar aqui, porque essa casa, ela foi fundada, vai fazer 30 anos. Ela tem a marca registrada de uma grande baluarte da doutrina espírita aqui em Garanhuns, Dona Janilde, que juntamente com Dona Noêmia e Dona Sidéria, que não morava aqui, foi embora depois que envelheceu, que a família dela era de Recife, foi quem começaram esse trabalho. E eu estava daqui a olhar para vocês e sabendo que existe uma coisa que eu tenho certeza que elas estão muito felizes. Porque aquele
aquele trabalho milionário, simples, que o Valdete mesmo nos ajudou muito algumas vezes, não é, Valdete? Ele que teve vamos dizer assim, um plus de qualidade, né? E que hoje, mesmo não tendo atendimento como a gente tinha antes, de muitas pessoas, pode sentar aqui na frente que não vai pagar ingresso. Então, ele tem menos gente, mas em termos de qualidade, nós temos pessoas que vêm aqui em busca da palavra de Jesus, que é o mais importante, né? Esses últimos dias eu fiquei a pensar muito no tema proposto na Semana Espírita, inclusive um tema muito propício. Luiz Carlos está de parabéns pela escolha do tema. E eu pensei muito, e na minha cabeça, como eu não sou uma grande palestrante, como eu não sou assim, uma pessoa que está sempre falando, vieram assim inúmeras intuições, inúmeras coisas que vinham à minha cabeça e que se desmanchavam depois e voltavam, e eu refazia e escrevia no papel e rasgava, jogava fora, fazia outro, e assim foi. Mas o principal de todos foi um pequeno vídeo que eu assisti, eu não sei o nome da pessoa que fez, foi alguém que mandou para mim, era de um senhor, ele falando sobre justamente o papel da doutrina espírita hoje, que é o grande consolador. Nós estamos aqui e nós sabemos disso, acredito que ninguém tenha a menor dúvida. É justamente em vez de se preocupar em estudar tanto, estudar sim, mas não tanto, reservar um tempo justamente para levar essa mensagem de consolação para a humanidade tão doente. A humanidade está muito doente, né? Nós estamos doentes. E aqui, eu coloquei aqui, hoje pela manhã, antes de viajar, que eu vim do sertão, e que, depois do tema, o que é cura? Que se fala assim, o tema principal é doenças do corpo, instrumento educativo para libertação da alma, né? As doenças do nosso corpo. Mas o que é cura? O que a gente busca, né? O que cura é essa? Onde é? Essa cura material, essa cura espiritual, ou são ambas? Ou uma está interligada à outra? Né? Porque muitas vezes a gente busca a cura, nós todos procuramos a cura, quem está doente vai atrás do médico, vai em busca da medicação, vai em busca do conforto, do lar, e de alguma coisa que vai alentar e vai fazer com que a pessoa se livre daquela doença o mais rapidamente possível, se puder, né? Mas existe algo que a grande maioria do mundo esquece, que é a cura do espírito. Porque o espírito, que é o nosso, vamos dizer assim, a nossa essência, a chama divina de Deus dentro de nós, ele precisa estar bem, mesmo que meu corpo material não esteja. Porque o corpo material é igual uma roupa gasta, uma casa que precisa de reparo. Não é? Ele vai se desgastando com o tempo, porque ele não é infinito, ele é finito. E uns duram mais, outros duram menos. Né? Tem pessoas que são longevas, que têm até mais de 100 anos. Mas a grande maioria, vamos dizer assim, hoje, a população brasileira está em 75 anos, né? Eu só falta 3. Então, nesse processo, a gente sabe que mais dias ou menos dias, nós vamos ter que bater. Não tem outra resposta. Não existe outra alternativa senão essa.
busca da cura material, porque a lei de conservação, que é uma das leis naturais de Deus, né? Quem estuda a doutrina sabe disso, que a lei natural de Deus, ela diz que nós precisamos cuidar do nosso corpo, conservar o nosso corpo. Porque quanto mais tempo nós passarmos em bom estado, em boas condições de uso, vamos dizer assim, espiritual, nós poderemos fazer mais, nós poderemos servir mais, nos servir a nossa família, servir a comunidade como um todo, né? Servir, nós podemos. Então, nós precisamos realmente nos preparar, nos cuidar, ter o cuidado na alimentação, evitar os excessos, que todos nós sabemos. E também, mas acima de qualquer outra coisa, nós precisamos justamente cuidar do nosso espírito. E o Espiritismo, ele nos explica isso de forma muito clara e muito objetiva. A doutrina espírita, o grande consolador, ela traz justamente essa mensagem da transformação moral do homem. Porque não adianta a gente ficar se preocupando ou chorando na televisão, penalizada com aquilo que nós vemos de excessos, se nós incentivamos o ódio, o ressentimento, as guerras, se nós permitimos e aplaudimos quem propaga isso. Nós precisamos aprender que a evolução moral do homem, ela está dentro da doutrina de uma condição sine qua non para que eu seja um bom espírita. E como se conhece um bom espírita? Tem lá no livro do Evangelho, tem o livro dos Espíritos, né? Pelo esforço que empreende diuturnamente de ontem ser melhor, de hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, esse esforço que nós temos que fazer diuturnamente é porque nós temos que estar dentro daquele processo que Jesus nos ensinou. Orai e vigiai. Nós oramos sim, eu pelo menos gosto muito toda manhã, o meu marido já sabe até que ele lá em casa, nós somos muito unidos, graças a Deus, e ele é que acorda, faz um café, põe a mesa. Ele acorda de manhã, faz o café, põe a mesa, vai comprar o pão fresquinho, vai levando, quer ovo, quer, na carne de pobre todo dia tem ovo, né? Quer ovo, quer não sei o quê. E ele me deixa no meu cantinho assim, na pontinha da mesa na cozinha, que é quando eu faço minhas orações. Ele vai estar rezando, eu digo, tava. Está rezando, eu digo, tava. Você já interrompeu, não pergunta. Então, na realidade, nós precisamos, oramos, eu tenho certeza que cada um de nós aqui, pelo menos uma vez no dia, eleva os pensamentos ao alto em oração. Agradecendo, porque é muito bom amanhecer o dia e abrir os olhos e ver que ainda estamos por aqui, que ainda vamos conviver com os nossos afetos, né? Com o marido, com filhos, com amigos, com os nossos animais de estimação. E sai para aí afora, porque precisamos agradecer isso. E estamos bem. Vamos levantar ainda. Vamos poder fazer nossa refeição. Temos a nossa refeição assegurada, porque temos. E sai por aí afora, porque tem tanta coisa para a gente agradecer a Deus, que não tem, é infinito. Assim, a gente começa a
nossa vista é infinita, né? É muito bom, é maravilhoso. Então, oramos. Mas e o vigiar? Como é que nós estamos trabalhando com o vigiar? Vigiar nossas atitudes, vigiar nossos pensamentos, vigiar aquilo que nós estamos a fazer no dia a dia. Aí por que me está falando isso? E o tema é outro. Mas porque a nossa saúde espiritual, a nossa saúde material, depende muito da nossa saúde espiritual. E a nossa saúde espiritual, ela está ligada diretamente com o alto, com as esferas espirituais mais altas, que nos acolhe, que nos vem trazendo assim as energias boas, que inundam o nosso lar com essas energias, que até os animais, numa casa onde as energias são boas, eles são mais calmos. Você tem um gato, eu tenho um gato que dorme o dia todo sem brincar. Tem um cachorrinho maravilhoso, não é que seja minha casa, seja a casa que vai em luz, que nem precisa nem anel. Não, é porque, como a gente tenta ter uma convivência fraterna, isso já é normal, isso já é uma coisa natural em qualquer lar. No lar que as pessoas já amanhecem o dia aos gritos, blasfemando, reclamando. Minha filha está aí. Eu acordava vocês gritando. Não, porque eu achava que quanto mais eu gritasse, pior era. Não é que eu seja calma não, porque eu não sou. Então, é porque aí fica aquela agitação dentro de casa. Mas eu dizia, acorde, está na hora. Eu não venho aqui lhe chamar novamente. E o cabo tinha que levantar, porque da próxima vez levava umas palmadinhas. Né? Então, assim segue a risco. Então, nós precisamos no vigiar. É isso que está a nossa grande, vamos dizer assim, tarefa diária após as nossas orações, é na vigília. Porque aí nós estamos tratando da nossa saúde mental. E a saúde mental, o equilíbrio dessa saúde mental está ligado diretamente com a saúde espiritual. Porque uma pessoa que está espiritualmente perturbada, consequentemente, ela está mentalmente perturbada. Não existe razão, não tem como ser diferente. A mente está ligada ao nosso corpo, mas a mente ela não é independente, ela faz parte de nós. É o reflexo daquilo que nós somos, que nós queremos para nós. Então, a doutrina espírita, ela traz esses ensinamentos e que eu até explico isso muito direitinho e traz até a explicação por quê, né? Aí a gente vê no capítulo 21, aliás, no Livro dos Espíritos, a pergunta 920 e 921 está intrinsecamente ligada a essa questão de como é que você procura a sua, que vem com relação à sua condição. Eu trouxe até aqui para ler para vocês, porque fala de penas e gozos terrestres, né? Por quê? Porque se eu entendo, se está explicado que nós ainda somos imperfeitos, porque a doutrina espírita nos diz isso, nós somos seres perfectíveis, a caminho da perfeição, somos caminheiros dessa perfeição, estamos de passagem em mais uma experiência terrena. Cada um de nós não sabemos
quantas vezes nós já estivemos aqui na Terra, encarnados, ou em outros mundos que nós viemos de lá. Né? Nós fomos criados simples e ignorantes, colocados para a nossa vivência, e essa evolução espiritual que dá justamente essa condição de espíritos mais elevados, menos elevados, espíritos impuros, espíritos recalcitrantes nos erros e que precisam estar repassando pelas mesmas experiências para poder aprender, feito aquele aluno que faz a primeira série 3 vezes, a segunda série 4, a terceira série, vai repetindo até aprender para poder passar de ano. Então, a doutrina espírita nos explica. A própria qualificação espírita, ou então os princípios básicos da doutrina, já nos mostra. Porque quem sabe dos princípios básicos da doutrina já compreende exatamente o que é que nós estamos aqui. Por quê? Quais são os princípios básicos? Que uns até chamam de dogmas. Quer dizer, a doutrina espírita não tem dogma. Tem. Por quê? Porque tem os princípios básicos, que são dogmas. Como, por exemplo, que há muitas moradas na casa do meu pai, quer dizer que há muitos mundos habitados. Esse é um dos princípios básicos da doutrina. Né? Ninguém vê o reino de Deus sem nascer de novo. Aí vem o princípio básico da doutrina da reencarnação, né? Que nós vamos reencarnar. Isso é assim sucessivamente. Então, nesse processo, aí a gente entra na questão das aflições da Terra, porque nas bem-aventurados os aflitos, né? Por que bem-aventurados os aflitos? E por que essas aflições? Explica. Aí vem nos explicando, a doutrina nos explica o quê? Que nós precisamos passar por essas aflições. E essas aflições estão justamente ligadas à questão da libertação da alma que tem aqui. Por quê? Porque se nós sabemos passar pelos momentos de crise, né? De crises materiais, em termos de saúde material, se nós conseguimos, de forma resignada, responsável, cautelosa, passarmos por esse processo, nós, então, libertamos nosso espírito. E como é que eu liberto meu espírito? Eu fico bom, saio notando? Não. Eu posso até desencarnar com aquela doença. Eu posso até morrer. Muita gente aí nas redes sociais ignoraram recentemente que Gilberto Gil disse à filha dela, que, com a questão do câncer, né? Se deixe ir. Vamos dizer assim, não sofra tanto com essa doença. Aceite, né? Aceite. Se tiver que ser, lute, claro, com todos os recursos que você puder, porque tem dinheiro, tem conforto, pode usar medicamentos, os que tiverem no mundo, praticamente todos, porque tem recursos, a família tem recursos para isso. Mas se chega um momento, porque era preciso no processo kármico que a doutrina espírita nos explica também, nesse processo kármico, nós precisamos passar por aquilo. E o que é que vai libertar a minha alma? O que vai libertar a minha alma é justamente, como eu processo isso, como eu encaro, como é que eu faço. Eu estou resignada, sim, a resignação, a palavra significa resignação, é porque eu não tenho revolta, porque eu compreendo que qualquer pessoa no mundo pode ter uma doença, não é? Você é milionário, Bill Gates não, aquele Jobs, né? Um homem pode rico e não conseguiu se libertar, ficar bom.
do câncer de pâncreas que levou ele embora. Né? E ele tinha todo o recurso, todas as condições financeiras possíveis para se recuperar. Mas como é que ele entrou no mundo espiritual depois disso? Se ele entrou resignado, eu não sei, porque eu não conhecia, nunca vi, né? Nunca cheguei perto. Eu estou fazendo uma conjectura. Se ele entrou resignado, foi muito mais fácil para ele. Por quê? Ele se desprendeu dos bens materiais, que ele possuía em muitos, se compreende como filho de Deus, que está aqui de passagem, porque nós somos finitos, e se libertou. A alma saiu liberta. A alma saiu, o espírito conseguiu ultrapassar as barreiras que, quando nós não encaramos essas barreiras com resignação, podemos prolongar o nosso sofrimento. Em vez da gente se libertar, a gente prolonga o nosso sofrimento. Então, é isso que nós precisamos aprender, e é para isso que a doutrina espírita está aqui no planeta Terra. Que muita gente acha que é muita pretensão nossa nós nos chamarmos o Consolador prometido por Jesus. Quando, na realidade, esse Consolador é a doutrina, porque ela explica. Ela explica porque é que uma criança, uma vez, eu vinha de viagem, vinha de Boa Vista, lá em cima, perto da Venezuela. Eu tinha de visitar minha irmã, que morava lá. E o avião, a gente pegou um avião em Manaus. De Boa Vista para Manaus, aí pegou, de Manaus vinha direto para o lado de cá. E eu vi, entrou um pessoal, eu me sentei logo nas cadeiras, e foi entrando as pessoas, e entrou um homem, muito bem vestido, um homem bonito, alto, uma mulher, um filho e outra filhinha no braço. A menina era desse tamanho assim. A gente via que era uma menina que já tinha alguns anos de vida, não era recém-nascida. Mas a criança era toda deformada. Os bracinhos dela, ela com uma roupinha linda, muito bem vestida, sapatinho bem. Eu fiquei, porque eles pararam bem, o povo botando as bagagens, eles pararam bem assim na minha linha de visão. E eu fiquei discretamente observando, e as perninhas dela, aquelas perninhas cheias como se fossem os nódulos, como se os ossos tivessem quebrado e emendado de forma irregular. Os bracinhos, o rosto grande, muito maior do que seria para aquele corpinho, né, que era pequeno. E eu fiquei, meu Deus, o que foi que esse espírito fez para vir ao mundo numa condição tão difícil? E esses pais que tiveram, assim, o privilégio até de receber aquela criança e de cuidar com tanto carinho, porque ela estava tão bem vestidinha e tão arrumada quanto a outra criança, que a gente poderia chamar de normal, que a gente chama, é anormal, que até isso é um termo que não deve ser usado, mas já aprendi isso, né? Hoje não existe a normalidade, existem diferenças. Eu sou diferente de fulano. Nós somos diferentes porque um é mais baixo, tem mais magro. Aí não é diferente porque a questão cognitiva não é a mesma que a minha. Outro porque tem um problema tal, nasceu com um problema assim, sai por aí fora. Então, o que ocorre? Eu fiquei a pensar comigo mesma, como é, por quê? Porque aquele espírito tinha que ter nascido daquela forma. Ora, que se não era só a doutrina espírita, é que tem a explicação para dizer o porquê.
vê as causas das aflições, se você não encontra nessa encarnação a causa de tamanha aflição, tem que vir de outras. Há poucos instantes nós vimos uma reunião mediúnica e a gente se deparou com um processo dessa forma. Né? As pessoas que não conseguem se libertar, morrem, perdem a vida, o corpo, mas não conseguem nem entender. Quem trabalha com mediunidade vê muito isso. Elas não conseguem nem entender, nem compreender que morreram. Já outras saem daqui de uma forma tão suave, tão bonita, tão cheia de paz. Por quê? Porque já compreenderam esse processo. E outros que são tão ruins ainda, que a evolução espiritual ainda é tão pequena, que não tem pena de matar crianças. O que está acontecendo no Oriente Médio é assustador. O que acontece na África é assustador. O que acontece na Croácia é assustador. Ucrânia. Hein? Ucrânia. Né? Ucrânia, eu já estou mudando, eu já estou querendo lugar na Croácia. Ixi, Deus me livre. E na Ucrânia, toda vez eu troco. Muito obrigada. É assustador. Por quê? Porque, na realidade, nós estamos vendo que nós estamos doentes, a humanidade está doente. E nunca foi tão necessário a compreensão da questão da saúde espiritual para que nós possamos salvar o planeta. Todas as religiões falam na questão da transformação planetária. E como nós estamos nos preparando para essa transformação? Né? Tem até um planetinha, tem um bocado de gente que vai para lá, como é o nome? Quiro, né? Quiro. O planeta aí, que eu estou com medo desse planeta porque estou me pelando. Que diz que muita gente... Por quê? Aí a gente imagina assim, a doutrina espírita explica com a lei de causa e efeito. Porque se eu não me modifico aqui, se eu não consigo mais conviver com pessoas que se esforçaram diuturnamente para se tornarem melhores, mesmo sabendo que ainda não vão chegar à perfeição, mas tentam o máximo dos máximos, matando um leão todo dia dentro de si mesmo, matando o lobo que nós carregamos, para que a gente não se transforme neste lobo, que a gente vire um cordeiro, né? Então vai ter que sair daqui. Então a cura na questão do corpo material, as doenças, elas estão ligadas à cura do espírito. Quanto mais eu procuro fazer com que o meu espírito seja um pouco melhor a cada dia, que eu não pense tanto em coisas ruins, que eu não dê guarida a sentimentos ruins, que eu não aplauda aqueles que fazem coisas ruins, que eu não concorde com coisas que eu sei que vão trazer muito prejuízo para muitos, mesmo que eu não seja contemplada com aquele benefício, porque nós precisamos saber que nós vivemos coletivamente. Então nós não podemos pegar o nosso ser, mirtes, eu não posso desagregar mirtes do contexto social. Porque nós somos seres sociais. Precisamos viver em conjunto.
Então, aquilo que afeta a meninez, em determinado momento pode me afetar. Nesse momento não me afeta, aí por que afetou a ela? E não me afetou, problema dela. Não, é problema nosso. É problema de todos. Porque nós somos seres sociais. Hoje, nós precisamos aprender... pronto, vamos ver as queimadas que estão acontecendo no Brasil inteiro. Pessoas queimam porque querem ou transformar em pasto, ou por maldade exclusiva, ou por beleza, sei lá, acha bom tocar fogo nas coisas, não sei, não entendo. Só quer ver o mundo tocando fogo. Então, mas isso está prejudicando a quem? A nós todos. A nós, planeta Terra, que sofre, porque vem a questão do gás carbônico, que se introduz na atmosfera e que vai prejudicar a pessoas longe. Eu escutei essa semana, antes de ontem, o homem dizer aqui, olha, eu moro aqui não tem queimada. Mas as queimadas que estão acontecendo distante estão me prejudicando, porque aquela fumaça que vem no ar, que atravessa milhares e milhares de quilômetros, chegam aqui. Aí tá, o clima fica mais seco, impede que as chuvas caiam. Por conta disso, o agricultor não pode plantar, não pode, consequentemente, colher, não pode alimentar a sua família, os animais morrem de sede e sai por aí afora. Então, isso não é... Precisamos ser seres sociais. E o que é que precisamos, dentro da nossa cristandade, já que nós nos consideramos cristãos, né? Isso faz, adianta eu estar dentro de uma casa espírita, eu estar dentro de uma igreja evangélica, eu estar dentro de uma igreja católica, eu estar rezando e orando e batendo no peito milhões de vezes, se eu não me integro nesse contexto para melhorar, porque é geral, é necessário geral, é uma necessidade geral. Então, essa saúde, isso vai repercutir em mim. Mais cedo ou mais tarde, eu vou sofrer as consequências dos meus atos, porque o bem não é que a gente precisa, não é só, diga assim, não, eu preciso fazer o bem, mas também deixar de fazer o bem é mal. Nós precisamos pensar nisso, porque a nossa saúde, a nossa cura, aquilo que precisamos aprender e curar, aprender a curar dentro de nós, depende disso. Eu não sou uma grande palestrante. Eu vim falar aqui para vocês, porque eu gosto de conversar sobre a doutrina espírita. E como eu estou muito numa cidade distante, onde não existe ninguém que queira fazer comigo nenhum evangelho no lar, porque lá maciçamente está dividido entre católicos e evangélicos, e os espíritas que se dizem que é simpatizante não quer ter obrigações. Ah, acho bonita a doutrina, é tão bonita, e fica fazendo perguntas, mas na hora do compromisso, ninguém quer ter compromisso. Não, vamos fazer o evangelho, vamos fazer todo dia, tal, de tarde, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, a hora que você estiver disponível, vamos fazer, a gente faz uma horinha, meia hora, não precisa ser mais do que isso. Não vou, porque não sei o quê, e sai por aí, ninguém faz. Então, o que eu tenho que fazer sozinha? Então, na realidade, o que eu vejo é o seguinte, é que, infelizmente, as pessoas estão apenas achando que ir às igrejas é só o necessário. E será que nós estamos fazendo isso também? Vamos fazer uma análise pessoal daquilo que nós estamos fazendo. Será que a gente está repetindo os erros das religiões mais antigas do que a nossa?
Então precisamos fazer o bem, em bem em todos os sentidos, para curar a nós mesmos, porque a cura dá no nosso espírito, aprender a conviver com as nossas dificuldades pessoais, com as nossas doenças materiais, a desapegar da matéria mais um pouco e das coisas materiais e fazer com que também nós possamos ajudar a outras pessoas, nem que seja através da própria oração. Não preciso dizer que é espírita, eu mesmo tento fazer o possível. Quando me perguntam, eu moro vizinho ao padre, assim, a igreja, a casa do padre e a minha casa. Eu não vou à igreja católica, às vezes até eu tenho vontade de entrar lá, por uma questão muito simples, porque eu sei que todo templo tem proteção. Todo templo, se fala do tem proteção. Tem aquela proteção da espiritualidade superior que está ali para proteger, parar aquelas pessoas, ouvir, tentar ajudar de alguma forma, porque os espíritos estão trabalhando incessantemente para o nosso bem, para o nosso bem-estar. Os espíritos que já têm essa condição, eles estão lá, até acolher os espíritos que vão comigo, que eu trago comigo, né? Eu tenho vontade, às vezes, de entrar, às vezes a igreja está aberta, e de vez em quando eu escapulo e vou lá. Sento lá atrás, bem quietinho no canto, e faço minhas orações, porque ali eu me sinto mais, como se ampliasse maior a minha capacidade da vibração que eu estou tentando fazer. Mas eu não vou porque há cobrança, né? Porque aí você tem que ir para a missa, ou você não é católica, você não sei o que, isso eu já cansei de explicar. Não sou, porque eu nasci já no lar espírita. E eu sou especial por isso? Não, não sou. Eu apenas já me acostumei. Não me acostumei aos dogmas da Igreja Católica. Eu já passei pela Igreja Católica nos séculos passados e não fui muito bem sucedida lá, porque eu não era essa rosinha de blandura que vocês estão vendo. Então, não foi bem para mim, porque eu não me saí muito bem lá, não. Eu não saí muito bem na vida. Então, o que é que acontece? Tanto é que os as pessoas que são meus desafetos espirituais, estão todos vinculados à Igreja Católica. Todos eles. Todos que chegam para mim. Por quê? Porque eu era muito boazinha. Aí, resultado, com o tempo, aí eu não me dou bem. Quer ver uma coisa que eu sou capaz de enlouquecer e sair correndo dentro da igreja? Aquele incenso naquele esturíbulo. Aquilo me dá uma reminiscência, vem no meu inconsciente, uma coisa tão ruim, que quando começa a balançar aquilo, eu vou saindo devagarinho, vou embora. Porque se chegar muito perto de mim, eu sou capaz de sair correndo, com medo de mim mesma, como se trouxesse lá de trás do meu passado espiritual, coisas que eu não quero lembrar, porque Deus me dá o beneplácito do esquecimento. Para que eu quero lembrar? Para que eu quero saber o que eu fui? Se eu sei o que eu sou hoje, porque pelo que eu sou hoje, eu já sei muito bem o que eu fui ontem. Por conta é que eu tive que lutar para modificar determinadas coisas, determinados sentimentos. Que a gente sabe quais são os sentimentos que a gente tem que trocar dentro da gente. Se a gente for fazer uma análise. Inveja, egoísmo, posse, ciúme, milindre, melindroso, né? E se a gente for fazer uma lista, é tão grande que Nossa Senhora. Então, na realidade, eu sei, pelo que eu sou hoje, eu sei muito bem o que eu fui ontem. Porque se eu, depois de tanta dor, de tanto sofrimento, eu ainda carrego dentro de mim, imagine quando eu não tinha. Eu trabalhei numa instituição financeira há muitos anos, e uma das coisas que eu tinha mais medo no mundo era ter poder. Porque eu sabia que não ia dar certo.
porque eu gosto de mandar. Viu? Pense numa mulherzinha que gosta de mandar. Né, dona Laísa Fernandes? Eu fiz o possível para você poder. Eu saí escapulindo, mas você dava. Você seria uma gerente ótima, eu digo, você seria uma gerente péssima. Porque eu ia sacrificar a vida do meu povo. Porque eu exigi, né? Ia cobrar. E você sabe como é ruim ser cobrado e ser exigido, né, Lourdes? Você que trabalhou. Então, eu preferi ser ao contrário. Eu preferi ser a que era exigida e a que é cobrada. Porque se eu fosse mudar a roupa, eu sabia que não ia dar certo. Mais dia, menos dia, eu ia botar minha manguinha de fora. Então, eu não fiz. Porque a gente se conhece, começa a se conhecer. Porque esse processo, por que foi que eu nasci numa espírita? Porque eu precisava nascer lá. Porque eu precisava aprender desde pequenininha. Desde a minha mais tenra idade. O que era que eu precisava tirar de coisas ruins. Né? Do meu comportamento. Porque assim é que é o processo educativo dos pais e espiritual. Era um processo, como é que se diz? Uma experiência kármica. Uma vez eu também, uma moça que eu gosto muito de ouvir, agora eu esqueci o nome dela. Ela faz umas mensagens curtas na internet. Ela falando sobre a questão, perguntaram a ela sobre a questão do homossexualismo. Aí disseram assim, mas fulano, porque ele é homossexual. Aí ele disse, mas o homossexualismo é uma experiência humana. A gente não pode condenar, dizer fulano, ele nasceu assim. Será que Deus ia permitir que ele nascesse assim? Não, Deus diz assim, você vai ser homossexual, você vai ser freira, você vai ser isso, você vai ser... Não, ele não determina. Deus não determina a nossa vida. Ele nos dá mecanismos para que nós possamos nos modificar e através da reencarnação sucessiva, que muitas vezes nós é que procuramos elas, nós é que escolhemos, então passamos por aquela experiência, até para compreender melhor, ser menos preconceituosos, né? Ser menos, assim, déspotas do lar, ser menos rigorosos com as criaturas, ser mais cordatos e sair por ali afora. Mas para a gente terminar, que já tem gente ali abrindo a boca, eu estou brincando, viu, querida? Eu estou bem água. Eu estou bem água, porque uma hora de fala não é fácil, não. Então, para a gente terminar, nós vamos pensar, fazer um exercício mental, que eu vou pedir que vocês levem para casa esse exercício, dizendo assim, o que é que eu sou hoje? Qual é a doença que eu carrego em mim? Essa doença é visível ou invisível? Ou eu carrego todas, as visíveis e as invisíveis? O que é que eu posso melhorar dessas doenças? O que é que eu posso fazer para melhorar delas? Né? O que é que eu posso, fazendo uma análise criteriosa, o que é que eu posso mudar? Vamos estabelecer uma meta dentro de nós mesmos? Quem quiser pode até escrever, tem gente que é bem metódico, né? Escreve, eu não escrevo não. Então, assim, o que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso mudar? Onde é que eu posso me curar? Onde é que eu posso ajudar a humanidade a se curar? Porque a humanidade está doente. Ah, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu não... O que é que eu vou fazer?
pelo menos isso, pela humanidade. Porque se todos nós, aqui tem talvez umas 60 pessoas, eu não sei exato, porque eu não contei. Mas se 60 pessoas unirem seus pensamentos em busca da paz, em algum lugar, em todos os recantos do mundo, tem alguém orando pela paz. Então essas energias dessas orações, conjugadas, recolhidas pela espiritualidade maior, elas podem chegar até aqueles que são os donos da guerra. Porque tem os donos da guerra. Né? E quem são os donos da guerra? A grande maioria são os armamentistas, são aqueles que lucram com a guerra, são aqueles que vendem armas. Para eles, é muito bom ter armas, é muito bom ter guerra. Porque um míssil daquele que é disparado dá para alimentar todos nós aqui o ano todo mundo. Um único míssil. E muito bem, viu? A gente vai até comer caviar com rapadura. Né? Então, precisamos orar. Vamos orar por aqueles que são os donos da guerra, pelos aqueles que detêm o poder, a caneta na mão, que podem dizer sim ou não, escrever, e dizer eu não quero guerra. Vamos orar por aqueles que lutam bravamente, para não haver esses conflitos e que são ignorados e muitas vezes são até colocados, ridicularizados, porque lutam pela paz. Né? Então vamos pensar nisso e nós estamos trabalhando para o bem da humanidade, nós estamos curando a humanidade, nós estamos nos curando, nós estamos libertando o nosso espírito, porque é a coisa melhor que existe. Eu digo isso porque eu acredito nas palavras e dos livros que eu leio de Chico Xavier, de Divaldo, de grandes nomes da literatura espírita, que contam, que relatam como é a desencarnação de um espírito que se deixou libertar. Como é bonito o acolhimento dele. Não precisa ser grandes nomes, mas uma pessoa do bem, que trabalhou pelo bem e para o bem, que cumpriu com suas obrigações quanto ser encarnado na Terra, naquele lugar que ele era necessário naquele momento. Como o agricultor que está lá no campo com a enxada, ou como o Papa que está lá no Vaticano pedindo, que muita gente dizendo aí que ele é ridículo, que não tinha para quê, que eu já escutei gente dizer que o Papa é ridículo. Né? Ou por aquele pequenino que chora por fome e que de repente vê sua casa cair, seu pai, sua mãe, todo mundo morrer, ficar sozinho no mundo. Então, se nós orarmos por eles e orarmos pelos donos da guerra, donos das armas, para que eles atenuem essa situação, diminuam. Porque vocês já pensaram, se vocês, no nosso lar, tanto no livro quanto no filme, a gente vê a quantidade de espíritos desencarnados que chegam em situações delicadíssimas no mundo espiritual. E como precisa regimentar muitas e muitas entidades para acolher aquelas criaturas. Então, se a gente orar por aquilo, porque é muito bonito, quando mesmo o relato de Joana de Cusa, quando ele, naquele livro Boa Nova, que ela é morta na fogueira, que incendeiam, tocam fogo no madeiro, na lenha, para que ela morra queimada. Como é lindo o relato dela ser recebida pelo próprio Jesus, que tira ela daquela fogueira
e leva o espírito liberto de Joana de Cusa, que é Joana de Ângeles, né? Que liberta o espírito de Joana de Cusa, dizendo que, porque ela tinha libertado o espírito, ela não sentiu, não viu nem o crepidar da primeira lenha queimada, da primeira racha de lenha queimada, da fogueira que fizeram para ela. Porque ela teve o direito, ela conseguiu, ela se libertou, ela libertou seu espírito. Então a cura da libertação do espírito está na resignação, na aceitação, na luta pelo bem e para o bem, que nós precisamos fazer diuturnamente conosco e com o próximo, e para o próximo. Porque se nós nos modificamos, nós estamos modificando já a primeira parte social, que é o nosso lar. E onde a gente convive no trabalho, onde a gente vai. Então, essa é a verdadeira cura, é a verdadeira libertação, a libertação do espírito. Porque nós somos espíritos infinitos, criados por Deus, para a eternidade, para a perfeição, para a felicidade. E só nós vamos conseguir isso. É um esforço único e um esforço coletivo, uns ajudando aos outros, uns olhando para os outros, uns querendo que os outros cresçam. Então nós estaremos libertos. E nós vamos nos encontrar, quem sabe, em algum lugar por aí, e alguém vai dizer assim: Marmites, eu tive uma paciência de te escutar aquela noite, mas isso fez com que eu até ganhasse uns pontinhos. Né? Então, minha gente, muito obrigada. Eu agradeço a vocês de coração. Desculpe se não foi a altura daquilo que vocês esperavam, mas foi tudo que eu tinha dentro de mim para oferecer hoje para vocês. Muito obrigada. Se eu falar muito, é a lágrima, a emoção. Porque filho de mãe é assim mesmo. Eu fico muito feliz, como eu disse no começo, essa oportunidade da minha mãe ter aceito esse convite, porque eu sei que ela estava num momento de expiação naquele sertão, né, meu irmão? E libertei. Porque ela é daqui de Garanhuns, ela gosta de estar em Garanhuns, e quando ela está aqui, está conosco, ela sempre está aqui, está no Deus Amor, está nos centros que ela gosta muito e ajuda a libertar as nossas almas, essa doutrina tão maravilhosa. Eu só tenho realmente gratidão, muito obrigada por tudo, por essa fala, que a gente possa sair fazendo essa tarefinha de casa, que ela deu um questionário aqui para a gente responder mentalmente. E agradecer a presença de cada um de vocês. Antes de passar para a nossa prece final, gostaria de relembrar que a nossa semana, rica semana, continua, né? Então, eu não decoro, tenho que dar uma olhada aqui na fila, na cola. Então, amanhã, nós teremos, dia 25, né, quarta-feira, na nossa casa querida Seara Espírita Caridade, com a nossa irmã Lindinei Ribeiro. A partir das 20 horas, estão todos convidados. No dia 26, na quinta, no Joana de Ângeles, com o nosso irmão Júlio César Ferreira. No dia 27, lá no Deus Amor e Caridade, com nossa irmã Marinalva Almeida. E no dia 28, encerramento, na nossa casa irmã Bezerra de Menezes, com o nosso querido amigo André Luiz. Então, todos vamos organizar nossa agenda para que a gente possa comparecer a esses outros dias. E agora eu gostaria que a nossa irmã Iaci fizesse a nossa prece de encerramento. Ai, meu Deus. É assim, sabe? Eu acho que a gente está vivendo um momento terapêutico. Jesus de terapêutico do lado. Né? Desde sábado eu tenho esse sentimento dentro de mim. Dizer aos senhores e senhoras, que eu não poderia lhe dar essa informação, que o nosso irmão Giovanni está
e mandou lembrança para todo mundo. Ah, que bom. Muito feliz. Agradecida e feliz porque a família está cuidando daquela casa linda. Recebemos também a visita carinhosa de Dona Dinha. Está feliz também. Portanto, a doutrina espírita é uma bênção de luz em nossas vidas. Agradecemos a Deus, a espiritualidade amiga, as mentoras desta casa, a querida Dona Janilde, Dona Noêmia, a nossa querida irmã Niédia, que está sorridente e feliz, por esse momento tão abençoado, esse lar que nos acolhe com amor, não é? Que nos abraça e que traz esse bem-estar íntimo. Obrigada por essa noite tão maravilhosa, amigos. Muito obrigada, porque nos faz refletir de onde viemos, para o que estamos fazendo aqui e para onde iremos, não é? Muito agradecida pelo seu amor, por você estar aqui sempre trazendo esse abraço carinhoso, essas expressões de amor para todos nós. Muito obrigada, meu Deus, por estarmos aqui, alimentando o nosso espírito, bem como para sabermos como tratar o nosso corpo, né? Para sairmos daqui melhor. Que Jesus nos abençoe e que a gente volte para casa, levando todas as energias de luz. Muita paz para todos. E até amanhã. Deus quiser.